Olá, como vão vocês? Que a graça do bom Deus os alcance em paz nesse dia que Ele fez. Nós hoje vamos fazer a nossa meditação devocional, continuando no livro do profeta Jeremias, onde nós vamos aprender coisas importantes para a vida e para a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Você tem percebido isso na sua vida? O que você tem feito que tem revelado obediência a Deus e a sua palavra? Muitas vezes você quer fazer coisas que impressionam as pessoas e às vezes você pensa que impressiona até o próprio Deus. Essa era a circunstância que viviam as pessoas na época do profeta Jeremias. Vocês pensam que eles eram gente que não ia ao templo, que não conheciam a palavra de Deus? Estão enganados. O povo ia ao templo e ficava impressionadíssimo com o templo. Olhava e falava templo do Senhor, templo do Senhor. Eles usavam jargões como ainda hoje o povo evangélico usa, não é? Mas isso não impressionava a Deus, porque Deus, na verdade, conhece o coração. Deus sabe o que vai lá dentro de nós e nada pode ficar oculto à mente preciosa do nosso Deus eterno. Portanto, hoje eu quero fazer um convite a você. Vamos comigo à casa dos Recabitas? Vamos com Jeremias? A palavra de Deus diz que o próprio Senhor enviou Jeremias à casa dos Recabitas. Você conhece esse povo? Você já ouviu falar a respeito desse povo? A Bíblia nos dá muito pouca informação a respeito dos Recabitas. Contudo, o que a Bíblia fala é suficiente para sabermos quem é esse povo e por que a palavra de Deus nos direciona até esse povo a fim de nos ensinar algumas coisas preciosas para a vida cristã e para o relacionamento com Deus. Quem que eram os Recabitas? O que nós podemos entender que esse povo era um povo nômade do deserto, eles não fixavam moradia, eles viviam caminhando e andando pelo deserto e enquanto caminhavam, eles paravam em determinados lugares a fim de atender a população, porque eles trabalhavam com arte em metal. E o metal naturalmente deveria ser o ferro. Eles faziam lanças, podadeiras e atendiam às necessidades dos moradores daquelas cidades, apesar de não estar dentro da cidade. Terminava aquele trabalho ali, eles passavam para uma outra cidade e assim eles viviam uma vida nômade. Esse povo, pelo que nós entendemos, era um povo temente a Deus. Tanto é que foram usados como modelo para o povo de Israel, numa época em que esse povo caminhava e andava longe do Senhor. Veja só, a palavra de Deus nos diz que esse povo havia feito um pacto com Jonadab. Isso aconteceu há 250 anos atrás e eles eram fiéis a esse pacto que havia feito com Jonadab, a quem eles chamavam de pai. Jonadab era filho de Recabe, por isso os Recabitas certamente são todos descendentes desse homem chamado Recabe. A palavra de Deus aqui nos informa que esse pacto era o seguinte: eles fizeram um pacto diante de Deus de que não habitariam em casas fixas, mas sim em tendas. Eles não plantariam, não semeariam e de forma muito especial não plantariam vinhas e nem mesmo beberiam vinho. Todas as gerações, em todos os tempos. E eles permaneceram fiéis a esse pacto. Então, eu quero ler aqui na palavra de Deus com vocês alguns versículos que falam sobre essa ida de Jeremias até a casa dos Recabitas e a finalidade disso. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus eterno. Palavra que do Senhor veio a Jeremias
nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, em uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então chamei os recabitas e os levei à casa do Senhor, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Olha só, acompanhe comigo aqui o raciocínio. Deus queria dar uma lição ao seu povo. Deus queria ensinar ao seu povo. E esses recabitas estavam naquele tempo dentro de Jerusalém. Por quê? Porque a Babilônia estava impondo o terror e o medo a todos os habitantes do deserto e das cidades próximas. E eles entraram para dentro de Jerusalém a fim de serem protegidos ali dentro daquela cidade. E quando chegaram, certamente o povo olhou para eles e pensaram: que povo diferente é esse, não é? Que povo com costumes diferentes, com hábitos diferentes. E eu fico pensando, será que as pessoas olham para nós e pensam a mesma coisa? Que pessoas extraordinárias, com hábitos diferentes e costumes diferentes, que revelam a quem eles servem e a quem eles amam. É assim que as pessoas deveriam olhar para nós. Acontece que Deus queria dar uma lição ao seu povo e diz então a Jeremias: vá até a casa dos recabitas e faça a eles um convite. Chama eles para um banquete lá no templo, numa das câmaras do templo. Certamente isso era comum, né? Servir comida, refeições ali. E Jeremias obedeceu e foi. Convidou os líderes, o chefe e toda a casa dos recabitas. E eles foram participar daquele banquete. E Deus havia dado uma ordem para Jeremias. Diz assim: coloque vinho diante deles e sirva vinho para eles. Ufa, que teste é esse, né? Para um povo que tinha um pacto de 250 anos que eles não iriam tomar vinho, nenhuma bebida que tivesse álcool. E então foi o que Jeremias fez. Colocou diante deles aquela bebida e disse: bebam vinho. Qual foi a resposta deles? Qual seria a sua se você fosse convidado para um belo banquete e ali tivesse vinho de todas as boas qualidades e comida boa e alguém dissesse: olha, nós fizemos para você, você vai ou não beber? O líder deles se levantou e disse: nós não bebemos vinho, porque nós somos filhos de Recabe, de Jonadab, e nós temos um pacto, nós temos uma aliança, e nós não podemos quebrá-la. Isso foi visto por todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel ficou sabendo disso. Qual que era a lição que Deus estava querendo ensinar ao seu povo? Se esses descendentes de Recabe obedeceram à voz de Jonadab, por que é que o povo de Deus não estava obedecendo à voz do Senhor, Criador dos céus e da terra? O Deus bendito, o Deus que faz tudo conforme o conselho da sua vontade, que nos ama e protege as nossas vidas. Muitas vezes, nós quando estamos no meio de uma multidão ou de gente que não conhece a Deus, a nossa tendência é esquecer que somos filhos da aliança. Não foi isso que aconteceu com Pedro lá naquela roda daqueles que estavam aquentando ali, e ele esqueceu que ele era um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E ele negou e dizia: não conheço Jesus, não sei quem ele é. Muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós falamos: eu não, realmente aqui, ó, eu não preciso revelar quem eu sou. A minha identidade vai ficar escondida. O que Deus requer do seu povo? Deus requer obediência. Deus requer perseverança. E Deus requer de nós que mantenhamos firmes a nossa identidade cristã. Nós temos conseguido fazer isso.
como a casa de Recabe fez. A casa de Recabe foi abençoada porque permaneceram e perseveraram fiéis ao pacto que havia feito. Quem fez um pacto conosco foi Deus, e nós simplesmente precisamos abraçar esse pacto e falar obrigado, Senhor, porque esse pacto é um pacto de vida, é um pacto de comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe na nossa jornada, na nossa vida cristã, e que a casa de Recabe esteja na nossa vida como uma referência, como um modelo de gente que foi perseverante. Que Deus te abençoe na sua jornada e na sua vida cristã. Um grande abraço para você.